Desde o icônico momento da estátua, esse foi sem dúvidas o episódio mais sangrento e pesado de Solo Leveling até então. Com uma grande virada de chave para o protagonista que se parece em nada com aquele que conhecemos no começo da história, mas seria essa mudança tão brusca, coerente ou rápida demais? Com algumas pequenas mudanças em relação à história original, bora comentar tudo o que aconteceu no episódio 6 de Solo Leveling. Solen ou olá, eu sou Gabi Xavier, bem-vindos a mais um dia comentando Solo Leveling neste canal. Caiu aqui do nada? Pois é. Comento todas as semanas este anime no nosso originalmente chamado Saba Dungeon ou Solo Feira, se você é mais tradicional. E como sempre, comentarei apenas os acontecimentos atuais, nada de futuro, exceto uma pequena comparação em relação a Webtoon, que é o material que eu tive acesso e li. Já começando por aí, mantivemos o mesmo ritmo de adaptação de história, tivemos adaptação aí do capítulo 21, alguns pedacinhos que faltavam, 22, 23 e 24, 3 capítulos e meio no máximo para um episódio, o que é um bom ritmo, considerando que eles estão ainda incluindo algumas cenas originais, seja de transição, uma coisinha mais aqui ou ali, ou principalmente ainda e todo o tempo adiantando personagens que serão importantes em um arco futuro, mais especificamente caçadores de rank S. Ah, e antes que eu esqueça, 2 ou 3 vagas sobrando só pro nosso grupo agora de primavera no Japão. Sim, estou num projeto de viagem em grupo pro Japão, é a terceira vez que a gente vai, dessa vez pra ver cerejeiras, um robô gigantesco Gundam que vai sair logo depois da gente visitar, um local original de Evangelion, um parque com atração exclusiva e temporária de Demon Slayer e muitas mais coisas. Deste país incrível que é o Japão, em um pouco mais de 2 semanas, o link tá aqui embaixo se você quiser tirar informações, dúvidas e fazer a sua reserva. Bora falar da principal ação, e eu acho que onde o episódio brilhou, inclusive em trilha sonora, que foi o momento da Dungeon, que Sun Jin-woo não apenas derrotou a aranha, mas ele precisou dessa vez matar seres humanos. E matar seres humanos é uma coisa que eu acho que é realmente uma escolha pesada e uma mudança de perspectiva muito maior, se você considerar que esse é um garoto que nunca fez isso, nem contra inimigos, pessoas boas, pessoas ruins, ninguém, e que até ontem mal conseguia ou não conseguia matar um Goblin. Então ele tá evoluindo, ele tá ali colocando atributos e mudando como pessoa fisicamente por dentro, com certeza, mas eu imagino que alguns de vocês, imagino não, porque eu li já, sei que alguns de vocês estão estranhando essa mudança tão drástica de um momento para outro. Se a gente fosse pela linha apenas de construção narrativa psicológica, de fato, eu acharia um pouco ou muito incoerente, porque apesar de traumas que podem acontecer, mesmo ali dentro da dungeon, que todo mundo quase morreu na sua frente, seria mais palpável ele ficar traumatizado tal como a sua amiga ficou. Ele até tinha medo, a perna tremia de lembrar, mas de repente ele já foi mudando e ficando esta pessoa tão altiva, forte, que produz medo nos seus adversários. E o que a gente pode utilizar para justificar essa mudança tão rápida, nesse caso aqui neste anime ou nessa história, é de fato o sistema. Porque existe um sistema em que ele está atribuindo pontos à medida em que ele evolui, e se ele evolui mais a sua percepção, a sua agilidade, a sua coragem, sei lá, já esqueci todos os atributos, ele muda por dentro também. Porque se você é mais forte, você tem uma intuição suficiente para ver a força do outro que está na sua frente, se ele não te produz uma ameaça tão grande, você não vai ter aquele medo que ele tinha, por exemplo, quando ele era mais fraco. Dito isso, eu acho que ele precisava assumir essa persona, senão ele não resistiria. Já que eles foram presos junto com aquela aranha, que a gente tem a perspectiva do Sun Jin-woo, protagonista, de que era o bicho, o monstro mais forte que ele enfrentaria até então, ele precisa ser não apenas ágil, mas muito bem calculista e inteligente para ter a melhor estratégia de derrotá-la sozinho. E aqui, essa sequência seguiu muito parecido com o que a gente tinha nas páginas, é claro que mudando ângulos, enquadramentos, nunca é igual, pessoas podem preferir um ou outro, mas a animação foi bem eficiente, as cenas não ficaram confusas, você entendia muito bem a dinâmica da luta, que foi, resumidamente, uma tentativa do Sun Jin-woo colocar aquela adaga que ele tinha acabado de pegar na última missão, né, contra a cobra, para tentar infligir um dano e aproveitar os atributos da adaga também para produzir paralisia e sangramento na sua vítima. Só que era difícil ele chegar até ali. E é aqueles detalhes que passam despercebidos, mas no episódio passado a gente viu que ele estava prestes a concluir a missão diária de corrida abdominal e não sei o quê, e ele não pegou a sua recompensa diária. Por causa disso que ele conseguiu se recuperar da fadiga absurda, enquanto ele não conseguia atacar a aranha neste momento, nesse episódio, e com a recuperação total, aí sim, ele teve fôlego para chegar perto e produzir um dano crítico
que perfurasse a aranha, e aí ele foi só golpeando, paralisando, então a aranha não conseguia se recuperar e revidar, e sangrando a aranha o tempo todo até ela morrer. O que eu acho dessa sequência? Primeiro, eu acho legal que ele estava mais pronto para enfrentar esse desafio, mas não fosse o equipamento certo e não fosse esse status recuperado por causa da recompensa diária, ele ainda não teria força de verdade para conseguir derrotar esse inimigo. Pra gente não achar que ele tá num nível absurdo como esses Rank S que aparecem aqui e ali nos episódios. Não tá. Mas ao mesmo tempo, conforme ele consegue uma estratégia eficiente e as melhores chances para conseguir derrotar essa aranha, ele já conseguiu ficar mais forte ali mesmo. E aí vem uma diferença interessante em relação ao material original, que é, eles tinham sido presos ali, né, trancados, de forma que o golpe que fez eles ficarem trancados fez com que a aranha acordasse. E no anime, eles tiveram cuidado de deixar claro que o grupo retornaria para pegar a armadura do outro que morreu e os cristais e não sei o que pelos túneis. Porque não faz sentido que eles tenham feito toda aquela estratégia para acordar a aranha e depois ela comer e dormir de novo, para acordar ela novamente com uma nova explosão que abrisse ali a porta que eles fecharam. E no manhwa é mais ou menos assim. Eles voltam explodindo tudo. E alguns detalhes para chamar a atenção. Primeiro, que quando o Sun Jin-woo derrotou a aranha, o Jin-ho estava perplexo. Ele já tinha percebido, ou pelo menos ele achou ali, que o Jin-woo era um rank falso. Isso porque a gente acaba descobrindo através dele, do Jin-ho, que existem alguns caçadores que conseguem controlar a liberação de energia nesses testes que são feitos para calibrar qual é o seu rank, e segundo dizem, a maioria desses que são rank falsos são psicopatas, e por isso que o Jin-ho fica assustadíssimo e o Jin-woo não entendendo nada do porquê o garoto começou a tratar ele como se fosse um mestre. A segunda coisa é que quando o grupo ali de assassinos voltam, o líder deles, que é o Hwang Dong-suk, ele não tá mais pretendendo matar o Jin-ho, que é o riquinho, porque ele descobriu que o pai dele é o presidente de uma construtora importante e aí ele poderia ter caminhos para conseguir alguma coisa. Fica bem claro que eles são acostumados em matar pessoas e mais de uma vez. O que acontece na dungeon fica na dungeon. Eles só não matariam mais o garoto da armadura incrível porque ele seria bem útil lá fora. Ou assim eles tentaram fazer. A gente vê que o Jin-ho, apesar de muito medo do Jin-woo, que estava ali matando a aranha sozinho e podia ser um psicopata, ele não cai para essa lábia do outro mais velho de tentar se linkar a eles e assassinar o que teoricamente é mais fraco só porque pediram, só para ele ter alguma vantagem. Ele se coloca na frente para defender, mesmo que logicamente ele saiba que ele não tem força maior do que o outro que acabou de lutar contra o bichão sozinho. Mas isso é muito relevante porque ele faz na frente do Jin-woo. Então ele prova, mesmo que num lapso, num momento rápido, que quando ele pôde escolher uma vantagem, ele escolheu ficar do lado do outro. O primeiro golpe que o Jin-woo recebe, ele é abatido, ele sofre um dano e ao mesmo tempo que isso acontece que vem a missão extra importante dele matar os 6 inimigos que estavam tentando o assassinar. O que a gente repara também nesse ponto? Que existe uma inteligência que está observando o que está acontecendo, tanto é que no momento em que o Jin-woo ele está sob o risco de assassinato, vem uma missão que obriga ele a matar os inimigos, não deixando qualquer brecha, senão ele vai morrer. Ou seu coração para pelo sistema, ou você mata esses 6 inimigos para que você não morra por eles também. E aí esse sistema, essa mecânica também invalida a chance da gente ver um protagonista que nesse momento abateria os seus adversários e os deixaria vivos, por exemplo, que é o que a gente geralmente tem, especialmente nesse gênero de histórias feitas para mais jovens, um protagonista que está ascendendo ali em força, geralmente ele tem mais compaixão. Eu até poderia entrar nessa discussão, mas a história nem deixa brecha, ele não tem essa oportunidade. É ou viver ou morrer. E nesse caso eu até sinto um pouco, não é pena, mas eu fico, nossa, meio brutal, né? Vai matar todos os outros, talvez um costume de ver histórias que poupam eles pra justiça resolver, por exemplo, mas a verdade é que eles são assassinos. Então, por mais que eu, por exemplo, não fique vibrando com a cena dele matando 6 pessoas ali, até porque ela é bem cruel, cabeça cai, sangue voa e as pessoas com medo e ele na posição, sim, de um monstro, assim, até em ângulo, em sombras que surgem no seu rosto. Na Webtoon isso é muito evidente, inclusive, o rosto dele fica traçado de preto, como se ele fosse um espectro maligno e algo ruim se apossasse dele. Era a situação em que ele estava colocado. Ou ele ia ser assassinado pelos outros, ou ele precisava assassinar para o sistema também não acabar com ele. E lembrando que ele tem pessoa que depende dele, a irmã, então não é exatamente um critério ou uma escolha ele abrir mão da própria vida.
E essa cena foi muito mais impactante, na minha opinião, do que a própria luta contra a aranha. Isso porque a gente teve uma trilha cantada, que ela foi incrivelmente bem escolhida, porque ela casou com o momento, ela não trouxe um ar épico, como se ele fosse necessariamente um herói magnífico, até gera uma expectativa, uma adrenalina, porque é uma cena em que ele tá saindo de si, indo pra cima e derrotando seus adversários, mas é algo extremamente dramático. E eu acho que o anime conseguiu trazer essa dramaticidade, aquele nó no peito de você ver um assassinato acontecendo, ainda que essas pessoas tivessem procurado, tivessem ido atrás desse próprio desfecho. Me surpreende desde sempre, e no anime ainda mais, o como ele vira essa chave e corta o pescoço de um numa facilidade tão grande, sem nem tremer. Dali pra frente, assassinar 6 pessoas sem sentir um remorso depois. Eu acho que mesmo que ele tenha evoluído em atributos, como eu disse aqui, que justifiquem ele ter uma virada de força até pra matar pessoas, força interior que eu digo, mais do que outros personagens em outros contextos, cairia bem um momento póstumo em que ele pensasse, agora eu sou um assassino, será que eu sou um assassino? Aquela moralidade que seria normal ele colocar na balança, mas isso não acontece. Ele consegue derrotar, inclusive o Hank ser o líder dos assassinos, Hwang Dong-suk, que no leito de morte, além de implorar pela própria vida, ele fala, você não sabe quem é meu irmão mais novo, e perde a cabeça. É claro que essa informação é muito relevante porque há uma figura que aparece no final desse episódio que você não precisa saber nada para ver que tem uma proximidade física muito grande com esse que o Sun Jin-woo acabou de matar. Se isso vai gerar algum problema ou não, a gente tem que continuar assistindo para saber. As inclusões, a gente teve uma finalização ali pós-saída da dungeon entre o Sun Jin-woo e o Jin-ho. E aqui que a gente vê, por exemplo, que em relação à personalidade, que é aquilo que eu me corrigi, ele não mudou necessariamente, tanto que ele vê a chuva caindo, ele lembra da irmã, que ai, que bom que levou um guarda-chuva. A gente vê também que existiu uma vistoria imediata após o fechamento da dungeon, porque várias pessoas ficaram lá mortas. E se fosse, por exemplo, morte dos mais fracos, eu acredito que nem haveria grande coisa de investigação, porque é o mais óbvio, os mais fracos morreram, mas o fato é que a dungeon foi encerrada e os mais fracos saíram. Então por isso que houve ali um questionamento, mas acreditaram que a armadura super rica do Jin-ho justificaria tudo, e ele derrotou sozinho e o outro Hankie com certeza se escondeu, mas já vai deixando aí uma pulguinha atrás da orelha de que essa situação, ela não foi normal, ela foi bem fora do eixo. Se você pensar, mas como que os outros caras matavam geral e ninguém questionava? Porque eles eram mais fortes. Eles sempre escolhiam vítimas perfeitas que não seriam consideradas ou seriam, na verdade, ignoradas, já que os mais fracos não têm tanta importância, inclusive nessas investigações. Agora a situação foi reversa. Além disso, tivemos mais cenas, por exemplo, o diálogo ali entre a irmã do Jin-woo e 2 amigas que são caçadoras. Uma delas cita novamente a mesma missão com a galera de Rank A, que a gente viu em outra perspectiva, em outro episódio. A caçadora de Rank S, a Cha, conversando e recebendo, na verdade, essa missão de liderá-los, e ali é dito como ela é incrivelmente mais forte, até que o mais forte daquele grupo. Fora uma outra cena, agora com outro personagem, Rank S, que eu acho que não tinha aparecido até então, que é o Gun-hee, se eu não me engano. E, de novo, eu acho que essas inclusões, pequenas citações, são importantes pra gente ter o contexto de que existem esses outros caçadores muito mais fortes que o protagonista nesse ponto, e que eles têm diferentes funções e atribuições e posições e personalidades dentro dessa sociedade. 2 guildas são citadas de novo pelas amigas da irmã do protagonista, que é a Guilda dos Caçadores e a Guilda do Tigre Branco. E num episódio de muita agitação foi basicamente isso. Acredito que semana que vem teremos um momento um pouquinho mais de transição, mas com alguns acontecimentos importantes também. E assim seguimos o ritmo de Solo Leveling, que tem apenas 6 episódios e com certeza muita coisa para acontecer, embora o futuro da história prometa ser ainda mais impactante. Percebam que o mundo mal foi apresentado e os personagens também ainda são poucos. Por enquanto, o que a gente está vendo primeiramente é através do olhar do protagonista a sua própria evolução e uma nova forma dele enxergar aquele mundo que antes ele via sob uma perspectiva muito lá embaixo. Agora a coisa tá diferente. Me conta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que tá achando de Solo Leveling até agora e o que você vai fazer no seu carnaval. Eu vou ficar em casa mesmo. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!